Boa noite, estamos começando mais um seminário de Direito e Justiça Social, agora com a professora adjunta de Direito Internacional no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. A professora Carolina de Abreu Batista Claro já esteve conosco numa banca recentemente, né? E aí ficamos todos ávidos por ouvi-la novamente, por isso o convite para ela estar aqui conosco, porque ela é realmente especialista na questão vou dizer, muito amplo senso, porque abarca várias questões, nas questões das ligações internacionais, né? Trabalha nisso há bastante tempo, advoga nessa temática, estuda essa temática, então eu quero agradecer, Carolina, a tua presença de novo, a tua boa vontade de estar aqui conosco, e eu vou te passar a palavra, porque estamos aqui querendo te escutar, né, aprender contigo. Muito obrigada, professora Sheila, prazer, bom revê-los, né, eu já conheci alguns rostos aqui, e é um prazer novamente estar aqui com vocês, eu agradeço mais uma vez o convite. E, enfim, me interrompa a qualquer momento, por favor, tá? Para a gente conversar sobre esse tema que eu propus, né? Da outra vez a gente conversou sobre refugiados ambientais, migrações ambientalmente forçadas, e eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre vários desafios que a gente tem encontrado amplamente nas migrações internacionais, na proteção de pessoas migrantes e refugiadas. Então, pegando uma perspectiva mais global, para daí a gente olhar também o Brasil. Eu tenho uma parte de uma apresentação, mas eu vou só jogar alguns temas nos quais eu vou voltar adiante. Então, quando a gente olha para as migrações internacionais, claro, hoje, ainda mais pensando num rescaldo de uma pandemia da Covid-19, né, que não tá oficialmente declarada extinta, mas quando a gente olha em tudo o que tem acontecido no mundo nesses 2 últimos anos e meio, e na verdade muito antes, se a gente for colocar um marco jurídico, político, dessa mudança de paradigmas em migrações internacionais e em refúgio, a gente olha bastante para o 11 de setembro. E por que o 11 de setembro, os ataques às Torres Gêmeas dos Estados Unidos no 11 de setembro? Porque a partir de lá as políticas migratórias passaram a ser mais restritivas, com a perspectiva do combate ao terrorismo. Então, a vigilância das pessoas migrantes solicitantes de refúgio ficou muito maior. A gente viu um aumento no aparelhamento de securitização, um aumento nos controles, nas formas de controle migratório, né? Eu vou falar um pouquinho adiante de um tipo de política migratória, de um autor que eu gosto muito, um professor aposentado da Universidade de Buenos Aires, que fala sobre tipos de política migratória. A gente vê o uso de tecnologias, né, e fazendo um paralelo com o Brasil, a primeira vez que o Brasil teve que usar tecnologias, na verdade a não tecnologia, né, que alguns de nós, né, lembramos, bem não todos vocês, mas quando o Brasil teve que usar uma vez em 2008, e um pouquinho antes disso também, 2006 e 2008, foi um episódio que marcou bastante. Em 2008, 2006, mas 2008 especificamente, a Espanha começou a barrar voos de brasileiros que tentavam entrar na Europa por orientação do próprio Conselho da Europa, da política migratória da União Europeia. E, na ocasião, então, os brasileiros começaram a ter maior controle migratório, passaram a ser exigidos mais documentos, uma maior quantidade de dinheiro para essas pessoas permanecerem, prova de que essas pessoas não iam permanecer indocumentadas naquele país. E a Espanha, particularmente, ela estava, muitas das entradas noticiadas foram por Madrid, e a Espanha, particularmente, barrava mulheres que estavam viajando sozinhas. Inclusive, teve um caso de uma estudante de doutorado em física da UNB, que foi para apresentar parte da sua tese num congresso na Alemanha, e no controle migratório, a gente de fronteira disse, olha, você não vai apresentar. Ela mostrou a documentação, a chamada, não sei o que, a carta convite. Ele disse, não, você não vai
mostrar, você não vai fazer isso, né? Você não vai participar desse congresso. Na verdade, você vai se tornar prostituta na Espanha e a gente quer evitar, porque a gente tem muitas brasileiras prostitutas e a gente tem orientação de evitar que isso aconteça. Então, né, foi assim, nesse nível, dessa forma, as mulheres passaram a ser barradas e na época, claro, a gente não tinha essa dimensão das redes sociais, né, não faz tanto tempo assim, 2008 parece, né, mas a gente não tinha esse impacto que as redes sociais têm, mas de todo modo, com rede social ou sem rede social, a gente vê, sim, as políticas migratórias restritivas. Aí o Brasil, naquela época, só para terminar esse exemplo, por que eu ter falado desse exemplo, na época, o Brasil disse, ok, já que a Espanha, né, também a França, mas principalmente a Espanha, está tratando os meus nacionais dessa forma, eu vou utilizar do expediente de reciprocidade, que é um dos princípios do direito internacional da mobilidade humana, inclui migrações, inclui refúgio. Só que eu vou usar essa reciprocidade negativa, o que a gente chama de reciprocidade de retorção. Então, eu vou fazer a mesma coisa que os espanhóis fizeram com os brasileiros e os brasileiros, vou fazer a mesma coisa com os espanhóis. E aí foi aplicado, enfim, tentaram aplicar mais ou menos na mesma medida, né? Mas o fato mais curioso até foi, até um pouco antes disso, quando os Estados Unidos começaram a tirar digital, a usar biometria, né, e a tirar fotos, o Brasil disse, ok, vou fazer a mesma coisa, né, a orientação do Ministério da Justiça à época foi fazer a mesma coisa em relação aos nacionais estadunidenses apenas. Só que a gente ainda não tinha, né, enfim, não tinha dado tempo de fazer licitação, né, de adquirir câmeras e aparelhos de biometria, a gente não tinha tecnologia nem os fundos para isso, né, a gente não tinha possibilidade de fazer isso literalmente do dia para a noite. Então, o que a gente usou? Algo que muitos de vocês nem lembram, mas a gente usou papel carbono, né? Então era aquela situação no aeroporto, muita gente indignada, porque não tinha um papelzinho para limpar a mão. Primeiro que aquele negócio sujava, né? Você ficava com a mão azul marinho, mas eram colhidas digitais, né? Para tratar desse assunto de uma forma de reciprocidade, no caso, a reciprocidade de retorção. Então, quando a gente olha para essas situações de controle de fronteira, a gente tem não só, né, desde de 2001, um maior fechamento, entre aspas, né, um fechamento técnico, maior restrição migratória, que tem aumentado muito, que tem aumentado principalmente em 2 anos antes da pandemia da Covid-19. A gente tem uns 4, 5 anos que os movimentos migratórios têm tido maior rechaço na fronteira, inclusive com uma situação que a gente chama de externalização das fronteiras, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, deixa eu ver se é essa, que eu fiz essa apresentação, ela tem algumas questões que eu quero tratar com vocês. Então, quando a gente fala dessa externalização das fronteiras, é o que, por exemplo, o Reino Unido tentou fazer e foi barrado pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 14 de junho de 2022 deste ano, mas que agora o novo premier mencionou que vai continuar a seguir a orientação da nova política de refúgio do Reino Unido, que é pegar todos os solicitantes do reconhecimento da condição de pessoas refugiadas que tentam entrar no Reino Unido através do Canal da Mancha, como boat migrants, como migrantes que chegam de mar, e levá-los todos para Ruanda, para um suposto centro de processamento, que na verdade vai ser um centro de detenção, e na verdade vai violar vários direitos, né, dessas pessoas solicitantes de refúgio, inclusive um princípio fundamental desse tema, que é do refúgio, que é o princípio da não devolução, o princípio do non-refoulement. Então, um nacional iraquiano solicitante de refúgio no Reino Unido entrou com um pedido junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, um pedido de uma medida liminar ou cautelar, e nos procedimentos da Corte Europeia eles chamam de interim measures, que são medidas de urgência, né, medidas provisórias, para obstar essa deportação para Ruanda. E no dia 14, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em sede, então, de liminar, concedeu
esse direito da não mobilidade, dele não ser retirado desse nacional iraquiano, e posteriormente ampliou para todas as pessoas nessa mesma situação. Então, quando a gente olha para essa externalização de fronteiras, a gente tem algo bastante frágil num sentido dos direitos humanos, respeito aos direitos humanos das pessoas migrantes e solicitantes de refúgio, mais até do que as refugiadas já conhecidas. Então, a gente olha para esse exemplo do Reino Unido, a gente olha para exemplos de outros países que têm financiado, sim, terceiros estados para que permaneçam com pessoas migrantes solicitantes de refúgio, para que impeçam que essas pessoas cheguem ao território do Estado que não as quer receber. Então, a gente tem cada vez mais isso, menciono vários países, Austrália, com política de processamento offshore, que ela faz já há quase 20 anos, né? Não é tão divulgada assim, né? Nos últimos anos tem sido mais divulgada, mas ela faz esse processamento offshore em violação aos direitos humanos das pessoas migrantes e solicitantes de refúgio. Os Estados Unidos também tem uma política de retenção ali no México e de devolução para o México. A gente tem vários países, os países da fronteira externa da União Europeia também têm impedido a entrada de pessoas migrantes e solicitantes de refúgio pela Líbia, quando elas tentam atravessar ali o Mediterrâneo e chegar na Itália, na ilha de Lampedusa, que fica mais próxima do continente africano do que do próprio continente europeu. Também por meio de um acordo que foi feito com a Turquia, né, em 2017, por conta da migração de pessoas sírias e como reflexo do fechamento das fronteiras terrestres da Hungria, né, pela Hungria, houve um maior fluxo de pessoas sírias, de solicitantes de refúgio da Síria, tentando chegar na Europa por outras vias, tentando entrar pela Grécia, passando pela Turquia. E essa contenção que a União Europeia faz, mais especificamente o Conselho da Europa, que é quem cria as políticas, cria e executa as políticas migratórias, né, do espaço europeu, ela é violadora do direito internacional, da pessoa humana, que engloba a proteção internacional de direitos humanos, que engloba o direito internacional das pessoas refugiadas, e, claro, dependendo da situação, pode também ser aplicado o direito internacional humanitário. Geralmente não é o caso, pelo menos nesses exemplos que eu mencionei. Mas voltando aqui para sistematizar e não embaralhar a cabeça de vocês, então eu vou falar muito rapidamente sobre alguns fundamentos das migrações internacionais, especificamente mostrando um pouco essas políticas migratórias mais restritivas e um pouco dessa questão jurídica também do direito internacional das pessoas refugiadas e esse importante papel que a gente tem, né, na judicialização. Muito rapidamente, eu acho que eu falei para vocês, né, da última vez sobre essa questão das migrações internacionais. A gente tem dados díspares, mas a gente tem uma tentativa de compreender quantas pessoas migrantes existem no mundo, apesar de a gente já ter alcançado a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Ainda assim, as migrações internacionais correspondem a menos de 4% de toda a população mundial. Esses movimentos de pessoas são complexos, tanto na motivação que faz com que essas pessoas saiam, quanto no próprio trajeto migratório e, claro, na chegada ao país destino, né? Especialmente quando a gente olha na complexidade da documentação dessas pessoas. Bom, aliás, antes, na entrada, né, no aceite ou não no controle migratório, documentação dessas pessoas e uma possível integração na sociedade. Em relação a migrantes internacionais. Em relação a pessoas internamente deslocadas, também temos um número cada vez maior, e esse tema eu sei que eu tratei com vocês sobre, né, no tema de refugiados ambientais, por conta do grande número de pessoas que migram interna e internacionalmente por motivos relacionados às questões ambientais. E quando a gente olha, né, lembrando um pouco da perspectiva dos refugiados ambientais, quando a gente olha essas pessoas sob uma perspectiva de política migratória e de categorias jurídicas,
para que elas possam ser documentadas e que possam entrar no território do estado do qual elas não são nacionais, a gente tem, primeiro, uma ausência internacional de categoria migratória do refugiado ambiental ou da pessoa que é migrante ambientalmente forçada, qualquer nome que a gente queira utilizar, e também, em segundo lugar, essas pessoas não se veem como pessoas migrantes por motivos ambientais quando o motivo é lento, quando o motivo ficou lá atrás. Então, muitas vezes, essas pessoas serão consideradas, se identificarão e serão consideradas posteriormente no controle migratório como migrantes econômicos. E para o direito internacional, os estados não são obrigados a receber migrantes econômicos no seu território. Né? Então, isso faz com que haja uma complexidade maior, né, nesse tipo de movimento migratório, na indocumentação muito possível dessas pessoas e num conceito que eu vou trazer já para vocês, mas que eu já adianto, da questão da deportabilidade da pessoa migrante e solicitante de refúgio, aplicável também no Brasil. Mas, olhando para o direito internacional da mobilidade humana, ou para essa perspectiva das migrações internacionais no direito internacional, nós temos, primeiro, a questão da nacionalidade, o vínculo jurídico-político que liga uma pessoa a um ou mais estados, e por que a nacionalidade é tão importante? Eu insisto muito isso nesse tema com os meus alunos na graduação, mas eu vejo poucos colegas, inclusive, né, que escrevem em outros idiomas, falarem sobre a importância da nacionalidade de migração e refúgio. E, do meu ponto de vista, ela é fundamental porque a nacionalidade, ela implica a ligação com pelo menos um Estado, de direitos e de obrigações mútuos. E o Estado, para o direito internacional, é obrigado a receber seus próprios nacionais, não os nacionais de outros Estados. Sendo que quem vai conceder a nacionalidade, vejam o verbo, conceder a nacionalidade é o Estado. É a lei interna, é a legislação doméstica dos Estados. E, claro, a gente vai ter isso, no nosso caso, artigo 12.1 da Constituição Federal, vai dizer lá, brasileiros natos, 12.1a, Pia Soli, nascer no território brasileiro, brasileiro nato, 12.1b, filho de pai ou de mãe brasileiro que esteja a serviço do Brasil no exterior é brasileiro nato, 12.1c, filho de pai ou de mãe que não esteja a serviço do Brasil no exterior, também são brasileiros natos, com a necessidade de registro no consulado brasileiro mais próximo ou na ausência de consulado, embaixada, e depois consularização, etc., todo o procedimento administrativo interno, né, aos órgãos públicos. Mas o interessante é que quando a gente separa esse nós e eles, nacionais e não nacionais, a gente encontra, sim, uma justificativa dos estados para esse controle migratório. Para, inclusive, numa tentativa de justificar a externalização das fronteiras desses países e essa comercialização, entre aspas, eu ainda não achei uma palavra melhor, mas além da externalização de fronteiras, mas essa troca, né, muitas vezes envolvendo quantias monetárias, para que esses países, terceiros países, recebam ou fiquem com essas pessoas por um tempo completamente indeterminado para esse suposto processamento do reconhecimento da condição de pessoa refugiada, que às vezes não vai acontecer nem em 10 anos. Né? Já adianto para vocês que os casos que a gente tem, sobretudo da Austrália, são de que a detenção é quase que ad eternum, né? Crianças que nasceram no centro de detenção e não saíram de lá ainda, né? Então, a nacionalidade é extremamente importante, não só pelo vínculo, pela existência de uma ou mais nacionalidades, mas pela ausência da nacionalidade. Quando a gente fala sobre a apatridia, a ausência desse vínculo jurídico-político de uma pessoa com qualquer Estado, essa pessoa apátrida não entra no guarda-chuva de proteção de nenhum Estado, por não ter nacionalidade reconhecida. E o que isso vai implicar? Isso vai implicar que Estado nenhum é obrigado a tê-la no seu território, a recebê-la. Exceção dessa, do que utilizando aqui a nomenclatura do domínio reservado do Estado, que o domínio reservado é um reflexo da soberania dos Estados,
e pelo domínio reservado no direito internacional, o Estado tem que ser o responsável pela sua política de defesa, pela sua política externa, pela sua política doméstica interna e pela concessão de nacionalidade. São esses 4 grandes temas referentes ao domínio reservado no direito internacional, enfim, cuja teoria já vem de pelo menos 3 séculos, desde que a gente olha para a Paz da Westfália, 1648, quando surgiu essa ideia da soberania nas relações internacionais, com reflexo no direito internacional, na obra do grupo Hugo Grotius, enfim, dos pais posteriores do direito internacional, Mancini falando sobre o princípio da nacionalidade, também considerado um pai do direito internacional, que trata, né, a importância do direito internacional através da nacionalidade. Então, a exceção a esse domínio reservado não são exatamente as pessoas apátridas, mas sim as pessoas solicitantes de refúgio e as pessoas refugiadas já reconhecidas por algum Estado. Só que as pessoas apátridas, que não têm nacionalidade, podem também estar numa situação de refúgio. Por quê? Porque esse Estado no qual elas têm a sua residência habitual impede que elas lá permaneçam. No caso dos Rohingya em Mianmar. A Constituição de 1982 de Mianmar indicou todos os grupos minoritários que teriam direito e que têm direito à nacionalidade de Mianmar, ex-Birmânia, e excluiu o maior grupo minoritário. Até estranho falar o maior grupo minoritário, que tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Mas o maior grupo étnico, religioso e minoritário de Mianmar são os Rohingya. E eles foram propositadamente excluídos do reconhecimento da nacionalidade de Mianmar na Constituição daquele país de 1982, justamente por preconceito, por discriminação, enfim, religiosa, étnico, racial, de todas as formas, em relação a essa população. Essa população, ela tem se tornado, ela é apátrida, então ela não tem nacionalidade reconhecida por nenhum Estado, é uma população de mais de 1 milhão de pessoas, muito provavelmente o número já bastante próximo de 2 milhões de pessoas no mundo, mas sobretudo em Mianmar e em Bangladesh, e o governo de Mianmar, inclusive o governo anterior, antes do último golpe de Estado, que foi durante a pandemia da Covid-19, lá o ano 1, né, da pandemia da Covid-19, que estava sob a tutela, a primeira-ministra foi vencedora do Nobel da Paz, e houve muita crítica da comunidade internacional, porque o exército de Mianmar estava praticando atos contrários, atos de limpeza étnica, considerados crimes contra a humanidade, contra a população Rohingya, e a primeira-ministra, então, dizia que aquilo não era limpeza étnica e que ela não poderia intervir nos assuntos militares. Então, houve uma grande discussão de se era possível retirar um Nobel da Paz, enfim. Foi uma situação bastante difícil do ponto de vista político e também muito mais óbvio do que as pessoas Rohingya sofriam. Então, Mianmar, desde mais ou menos 2017, aumentou a repressão contra a população Rohingya, fazendo com que essa população se tornasse refugiada, além de apátrida. E essas pessoas, muitas moram em Bangladesh, algumas permanecem ainda no norte do estado no Rakhine State, que fica ao norte de Mianmar, e muitas dessas pessoas, já há mais de uma década, pelas perseguições, na verdade, desde antes até da Constituição de 82, de Mianmar, têm sido migrantes forçadas que tentam chegar à Austrália e são presas, são interceptadas em barcos pela guarda costeira australiana e são levados ao centro de detenção offshore, que ficam fora do território australiano. Então, a apatridia, isso tudo para dizer que a apatridia é uma situação que pode levar ao refúgio. São 2 institutos de proteção internacional que não necessariamente serão utilizados em conjunto, mas eles podem se tocar, né, eles podem interagir na medida em que as pessoas apátridas passam a ser perseguidas com base nos 5 motivos da Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados, que são perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opiniões políticas.
eu volto nesse conceito mais adiante. Mas, então, o domínio reservado do Estado, ele tem esse limite, e esse limite para solicitantes de refúgio, ele é extremamente importante quando a gente olha as políticas migratórias estatais, o papel da judicialização, sobretudo das medidas liminares ou cautelares no direito internacional, e a pandemia, os atos, as políticas migratórias da pandemia da Covid-19, além, claro, da externalização das fronteiras estatais que eu mencionei. Outro princípio fundamental do direito internacional da mobilidade humana é a reciprocidade. Eu mencionei para vocês a reciprocidade de retorção, mas ela também existe num sentido positivo de reciprocidade de cooperação. Coloquei aqui para vocês alguns atores que trabalham com temas de migrações internacionais, claro, migração e refúgio, claro que a gente tem os estados, mas a gente tem as pessoas migrantes, e essas são algumas categorias / pseudo-categorias migratórias. Pseudo-categorias migratórias porque o direito internacional não reconhece várias dessas categorias migratórias, mas a legislação nacional de muitos países sim reconhece, e mais do que isso, a gente reconhece na prática a existência de pessoas migrantes por motivos específicos, quando, né, esses motivos fazem com que a migração ocorra, geralmente de forma forçada. Então, a gente tem as pessoas migrantes, incluindo migrantes econômicos, que eu mencionei, que não tem categoria jurídica definida no direito internacional, né? A gente tem a categoria do trabalhador migrante, desde 1929, por meio de uma convenção específica da OIT, depois, 1949, uma convenção da OIT que fala sobre trabalhadores migrantes, essa é a única da qual o Brasil faz parte sobre o tema de trabalhadores migrantes, e a gente tem a Convenção da ONU de 1990 sobre a proteção de todos os trabalhadores migrantes e membros das suas famílias, que não foi assinada, ratificada, e sequer assinada, sequer chegou, né, ao estágio inicial de compromisso internacional pelos estados receptores de pessoas trabalhadoras migrantes ou migrantes econômicos, né? Então, os países que fazem parte desse tratado internacional são 47 apenas, e são países que enviam trabalhadores migrantes. Então, a gente tem Filipinas, Indonésia, a gente tem vários países da América Central, né, mas os países receptores dessas pessoas, migrantes, por motivos econômicos ou trabalhadores migrantes, não fazem parte desse tratado, né, o que demonstra também uma grande dificuldade de não só aplicação jurídica, mas de indisposição política, né. Isso mostra como os estados não querem se ver responsáveis por questões de migrações internacionais, né. A pessoa refugiada, a pessoa traficada, enfim, a gente tem algumas categorias. A gente tem as organizações da sociedade civil, que tem um papel cada vez de maior destaque na atuação em migração e refúgio, sobretudo na acolhida humanitária, que é um tema extremamente importante. Eu vou tentar falar sobre ele, tem que olhar meu tempo aqui, que é para ver se eu... Ixi, meu Deus, nem comecei a falar. Desculpa, mal comecei a falar e já estou sem tempo. E alguns organismos internacionais que trabalham diretamente com migração e refúgio. Em se tratando de políticas migratórias, para a gente ver o papel importante da judicialização, as políticas migratórias, elas podem ser classificadas de várias formas. O professor Lélio Mármora fala nesses 3 tipos de modelos de política migratória, que seriam da securitização, dos benefícios compartilhados e o desenvolvimento humano para as migrações. O da securitização, como eu mencionei para vocês, ele diz respeito a esse maior controle de fronteiras, sobretudo pós 11 de setembro, né, ele escreveu antes, inclusive um livro de 2004 e um artigo depois, mas ele tem alguns artigos antes do 11 de setembro, e depois ele compara com as situações posteriores, ele e vários autores, né, sobre as situações posteriores ao 11 de setembro de 2001. Então, mostrando como a securitização das migrações tem por base a ideia de criminalização da pessoa migrante e refugiada. E aqui eu faço uma pausa. O que é essa criminalização da pessoa migrante, refugiada, solicitante de refúgio? A criminalização é a tentativa, né, não necessariamente exitosa, pelo menos não juridicamente falando, de unir as leis de imigração com as leis penais. Então, por exemplo, criando tipos penais para pessoas que entram
sem documentação no território, ou aquelas que usam indevidamente o refúgio, né, o instituto de refúgio, sabendo que não fariam jus ao refúgio, mas usam, muitas vezes, muitas pessoas de fato usam, quando elas são contrabandeadas. A gente tem N casos no Brasil. Pessoas contrabandeadas que vêm de outros lugares completamente distantes do Brasil e sem nenhum vínculo social, bengaleses, por exemplo, mas que vêm com o discurso pronto no controle migratório, e em algum momento se percebeu, poxa, essas pessoas são traficadas, são vítimas de tráfico para exploração laboral. E utilizam indevidamente do pedido de refúgio porque sabem que vai demorar um tempo, a gente tem um procedimento administrativo interno, e até que seja analisado o caso, essas pessoas têm uma regularização migratória garantida, antes por cerca de 2 anos, agora 4, 5, 6 talvez, mas isso tem melhorado um pouco com a atuação do CONARE, né? Mas esse modelo, então, voltando, esse modelo de securitização, ele traz a ideia da criminalização, e a criminalização, ela não é só jurídica, quando o Estado, de fato, cria esses tipos penais para migrantes indocumentados, para migrantes que utilizam indevidamente o instituto de refúgio, mas também, muitas vezes, eles criminalizam, e esse é um outro tema extremamente atual também, que entra lá no título que eu coloquei para vocês, que é a criminalização da ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, que é assessoria jurídica, que é a assistência social prestada às pessoas migrantes, solicitantes de refúgio, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade social, também muitas vezes é criminalizada, e a gente tem já vários casos em países europeus de criminalização da ajuda humanitária. Um caso que ficou bastante famoso é o da Carola Roquette, de 2019. Ela era capitã de um navio Sea-Watch 3, e esse navio fazia o resgate em alto mar de pessoas ali no Mediterrâneo, sobretudo aquelas que vinham da Líbia, para tentar chegar à Itália. Então, num determinado momento, ela tinha mais de 400 pessoas no navio, e ela pediu para atracar em alguns portos, vários países recusaram, porque aquelas pessoas precisavam, ela pediu para atracar, porque aquelas pessoas precisavam de assistência médica, precisavam de alimentos, enfim, e o atracamento no navio foi vedado. Num determinado momento, ela desobedeceu uma ordem da Guarda Costeira Italiana e atracou para que essas pessoas descessem e para que chegasse ajuda humanitária pelas organizações da sociedade civil que estavam em solo, que estavam em Lampedusa. Ela foi presa, o Salvini, que era o ministro, acho que nem é mais, mas era o ministro do interior à época, enfim, é um político de extrema-direita bastante conhecido na Itália, também, enfim, dizia, né, que, olha, a situação, estão invadindo o nosso país, aquela coisa, né, toda. Ela foi presa e depois houve um processo na Corte Europeia de Direitos Humanos, em relação ao caso dela, e outros casos de criminalização da ajuda humanitária. Então, essa criminalização das migrações, que a gente vê bastante na política migratória de securitização, ela passa por essa tentativa de criar tipos penais que criminalizam a pessoa migrante, solicitante de refúgio, e a assistência humanitária prestada para essas pessoas, mas também existe um discurso por trás, havendo ou não o tipo penal, existe um discurso por trás extremamente perigoso que ressoa na sociedade, principalmente a sociedade de direita e de extrema direita, que é aquela ideia do, entre aspas, imigrante ilegal. Então, imputar uma ilegalidade à pessoa migrante solicitante de refúgio, muitas vezes é mais uma retórica da política migratória, né, um disfemismo de política migratória, do que propriamente um tipo penal que cria uma categoria de ilegalidade para migrantes indocumentados, por exemplo. Mas quando a gente escuta os discursos do Conselho da Europa, enfim, vários líderes mundiais, inclusive em inglês, é muito comum se usar illegal
alien, illegal immigrant. E mesmo entre os meus colegas de migração e refúgio, quando eu estou em congresso, primeira coisa que eu falo, por favor, não usem illegal. Vocês sabem, se alguém sabe que isso é ruim, que é prejudicial, que é pejorativo, é a gente que trabalha nesse tema. Então, por favor. Então, é curioso, porque esse uso da linguagem, ele acaba sendo utilizado de uma forma extremamente negativa, e é aí que as políticas migratórias securitárias também têm maior apoio da sociedade, né? Quando a gente escuta imigrante legal, o que é a primeira coisa que vem à mente? Pô, essa pessoa fez alguma coisa errada, né? Essa pessoa é criminosa de fato, né? A gente já pensa em crimes contra a vida, né? Enfim, mas na verdade não é o caso, muitas das vezes, né? Então, o discurso para fazer com que aquela pessoa se torne indesejada na sociedade. Então, a criminalização das migrações, que é uma característica bastante recorrente dessa política migratória securitária, era extremamente problemática, extremamente perigosa, e apesar dos instrumentos jurídicos que a gente tem para combater algumas formas de políticas migratórias securitárias, a gente não tem todos os instrumentos para combater esse avanço da xenofobia, do racismo, da discriminação, quando ele reverbera, quando esses discursos reverberam na prática política e social. Então, é extremamente perigoso, e a gente olha a externalização das fronteiras, o fechamento de fronteiras durante a pandemia da Covid-19, legítimo, mas como subterfúgio de políticas migratórias securitárias, o que é extremamente perigoso, violando o direito internacional das pessoas refugiadas, violando o direito internacional dos direitos humanos, e N tratados internacionais, tratados, princípios, costumes internacionais, por conta dessas políticas migratórias securitárias. As outras políticas migratórias, benefícios compartilhados, seriam aquelas em que há benefício de um país para o outro. Então, por exemplo, benefícios muitas vezes econômicos, países que têm muitos trabalhadores migrantes, né, ou que enviam trabalhadores migrantes, e esses países recebem remessas. Uma parte do PIB é do dinheiro que os trabalhadores migrantes enviam para os seus familiares e ajuda a movimentar a economia. Então, nessa política de benefícios compartilhados, existe esse duplo benefício, né, sobretudo com trabalhadores migrantes, documentados ou não, aliás. E a política de desenvolvimento humano será aquela que preza pelos direitos humanos da pessoa migrante e refugiada. E só um pouco rápido aqui, que eu já esgotei meu tempo, mas eu queria, enfim, até para vocês perguntarem, a gente discutir esses temas. Eu gosto muito dessa aula da professora Catherine de Verme, que ela fala que as políticas migratórias são o último bastião da soberania, é o último fio que os estados têm para segurar, para dizer, olha, aqui está meu domínio reservado, no meu território entra quem eu quero e fica quem eu quero, não é todo mundo. Só que olha o problema disso, né, que é uma característica de políticas securitárias, é a criação e a perpetuação do imigrante ideal. A gente sabe tão bem isso na sociedade brasileira, né? A gente sabe tão bem, e a gente viu muito disso durante ano 1 e ano 2 da pandemia da Covid-19. E agora, ano 3, né, a gente não vê tanto essa situação por conta de algumas portarias interministeriais. Mas a questão da Covid, junto com políticas migratórias securitárias, ela é extremamente problemática quando a gente olha, por exemplo, o caso brasileiro, em que, desde março de 2020, a partir do dia 14 de março de 2020, a primeira portaria interministerial impediu o acesso, primeiro, ao Instituto de Refúgio, impediu que qualquer pessoa tentasse buscar a proteção internacional do Direito Internacional das Pessoas Refugiadas e da Lei 9474 de 97, que é a nossa lei de refúgio, que fez 25 anos, agora em julho passado. E também criava essa figura do imigrante ideal quando essas foram 28 portarias, e ainda tem portaria em vigor, quando ela dizia, aliás, e tinha uma 666, que foi publicada em 2019, antes da pandemia da Covid-19, que também é extremamente problemática, extremamente securitária. Mas essas 28 portarias de restrição migratória por conta da Covid-19, elas diziam, não pode entrar e não pode ter acesso ao procedimento de refúgio quem vier
por via terrestre. Mas quem vier, e aí é que está a criação do imigrante ideal, quem vier por via aérea ou portuária, mas sobretudo via aérea, quem vier por via aérea não precisa, pode entrar no território brasileiro sem apresentação de teste negativo de RT-PCR para Covid-19 e sem comprovante de imunização contra a Covid-19. Até 21 de junho de 2021, permaneceu essa situação dessa criação do imigrante ideal durante a pandemia da Covid-19, em que ficou extremamente claro, quem tivesse dinheiro, quem tivesse recursos financeiros para chegar ao Brasil poderia, né, viria por via aérea, e poderia entrar, não precisava nem mostrar nenhum teste, não precisava nada, podia estar doente, infectado, não importava, ainda mais nessa época, né, com a nossa política nacional, com o que aconteceu, a não política, né, da Covid-19. E quem tentasse entrar por terra era completamente barrado e não tinha nem acesso ao procedimento de refúgio. O que essas portarias fizeram? Essas portarias fizeram com que muitas pessoas venezuelanas e bolivianas que frequentemente entravam para o território brasileiro, seja a trabalho, seja por questões familiares, e as pessoas venezuelanas fugindo da fome, da crise de abastecimento, de alimentos e de medicamentos na Venezuela, desde 2014, mas sobretudo 2015, fez com que essas pessoas não pudessem aceder, ter acesso ao procedimento de regularização migratória, qualquer que fosse. A gente tem duas formas de regularização migratória vigentes desde 2017 para as pessoas migrantes e refugiadas provenientes da Venezuela, que são a proteção de refúgio, né, como dentro da Lei 9474 de 97, uma pessoa refugiada, aquela que sofre fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opiniões políticas e não quer ou não pode valer-se da proteção do seu Estado. Ou, sendo apátrida, não pode valer-se da proteção do Estado de sua residência habitual. Só que a legislação brasileira, a Lei 9474 de 97, o artigo 1º, não só fez um copy-paste, né, do artigo 1A da Convenção de 51 sobre Estatutos de Refugiados, como ela colocou também ali numa letra B do artigo 1º, que é pessoa refugiada, aquela que sofre grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa ampliação do conceito de pessoa refugiada, feita pela legislação brasileira, assim como por vários países latino-americanos, é fruto da Declaração de Cartagena de 1984, que foi criada, por sua vez, numa conferência em 1984, claro, em Cartagena, na Colômbia, para tratar da questão das pessoas refugiadas provenientes do Triângulo Norte da América Central, Honduras, Guatemala e El Salvador, Nicarágua abaixo, mas que também entra nesse quadrado, né, no norte da América Central, que tentavam chegar aos Estados Unidos desde os anos 70, eram pessoas perseguidas por gangues, eram crianças que os pais mandavam por meio de contrabandistas, e mandam até hoje, por meio de contrabandistas, pessoas migrantes para irem para os Estados Unidos e não serem aliciados por gangues de tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então, como os Estados Unidos não reconheciam dentro das 5 situações de refúgio as pessoas provenientes do Triângulo Norte da América Central, havia várias pessoas numa situação de falta de proteção internacional, quando claramente elas precisavam de uma, houve essa reunião de Cartagena e a declaração para uma ampliação da definição de pessoa refugiada. O Brasil, então, em 97, com a Lei 9474, a Lei de Refúgio, de 97, ampliou a definição de pessoa refugiada, trazendo essa ideia da grave generalizada violação de direitos humanos, que é a base pela qual as pessoas venezuelanas podem solicitar o reconhecimento da condição de pessoas refugiadas no Brasil. Mas também as pessoas venezuelanas podem requisitar o reconhecimento dessa condição por meio da residência temporária, o acordo de residência do Mercosul ampliado. Só que quando a gente olha, e eu já vou acabar, porque eu vou tocar em outro tema, e eu não vou parar de falar por umas 2 horas, e eu quero conversar com vocês a respeito desses temas. Quando a gente olha para a pandemia da Covid-19, as restrições migratórias, essa ideia do imigrante ideal, e na situação brasileira especificamente,
as pessoas venezuelanas não deixaram de entrar. Assim como em qualquer lugar do mundo, quanto mais as fronteiras são, entre aspas, fechadas, quanto maior o controle migratório oficial, maior o número de pessoas que burlam, que buscam formas de burlar esse controle migratório oficial e se tornam pessoas indocumentadas, que vão ser chamadas lá na frente de imigrantes ilegais, porque não passaram pelo controle migratório, não entraram com passaporte, com visto, ou utilizaram eventualmente mais tempo o visto que tinham. Então, o Estado, e esse é o ponto que eu quero chegar, quando ele cria essas situações de extremo controle, quando ele cria políticas migratórias restritivas e ele utiliza ou a legislação penal que criminaliza as pessoas migrantes, ou ele utiliza indevidamente a própria legislação estatal, né, muitas vezes de forma, inclusive, ilegal, né, por meio das políticas públicas, esse Estado cria uma situação que a gente chama de deportabilidade da pessoa migrante e solicitante de refúgio. Por quê? Porque o Estado impede a regularização migratória, mas ele sabe que muitas pessoas vão entrar pelas fronteiras não vigiadas. Ali em Pacaraima, você está ali no controle de fronteira, ali na base da Operação Acolhida, lá ali o primeiro ponto de entrada da Operação Acolhida no Brasil, e você vê as pessoas passando pelas trochas, que é um caminho literalmente no meio do mato, é super nítido, à luz do dia, todo mundo vê. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão continuar entrando até o dia 20 de junho de 2021, quando estava vigente, essas portarias estavam vigentes e impediam a regularização migratória, essas pessoas continuavam entrando. Só que o que acontecia? Elas ficavam esperando, no gerúndio mesmo, a regularização migratória. Elas estavam numa situação, e ainda muitas estão, de deportabilidade. Significa que, a qualquer momento, essas pessoas podem ser retiradas do território nacional, retiradas compulsoriamente, podem ser deportadas, que é uma medida administrativa da Lei 13.445 de 2017, que é a nossa lei de imigração, e essas pessoas podem, então, ser retiradas do território nacional. E eu falei que é para te falar, né? Mas a deportabilidade, ela é como a ideia do panóptico, desculpa, de Foucault, com a ideia de uma vigilância constante. A pessoa que está indocumentada, que é chamada, entre aspas, de imigrante legal, por favor, não utilizem nunca mais essa expressão. Eu acho que eu já devo ter falado isso para vocês, porque eu falo para todo mundo isso. Essas pessoas estão numa situação em que elas acham que a qualquer momento podem ser retiradas compulsoriamente do território nacional. Então, a gente tem essas situações criadas pelas políticas migratórias e muitas vezes de forma, assim, a gerar essa indocumentação, a gerar essa situação em que as pessoas não serão documentadas propositadamente pelo Estado, e o Estado passa a utilizar esse expediente, então, de criminalização de imigrantes legais para dizer, tá vendo, a gente está tendo uma invasão no território, né, a gente está numa situação em que a gente precisa combater. Então, quando a gente olha, o Conselho da Europa para os sírios falou, olha, enfim, aliás, falou para os afegãos, né, depois da retirada das tropas estadunidenses, não venham. No dia seguinte, a retirada, quando a gente via, o mundo inteiro via aqueles pais desesperados pegando bebês e entregando para membros do exército estadunidense e britânico. Gente, quem não chorou naquilo, né? Acho que só quem não, literalmente não tem coração batendo no peito, porque foi uma coisa horrorosa, né? Um ato de absoluto desespero, os pais entregando bebês, né, para pessoas que eles não conheciam para salvar aquelas crianças. Então, naquele dia, o Conselho da Europa se reuniu e disse, olha, não venham afegãos, porque a gente não quer a crise que nos foi criada pelos sírios em 2015. A gente já está avisando, não venham, porque a gente não vai deixar vocês entrarem. Aí, no dia 24 de fevereiro deste ano, invasão da Ucrânia, atos de guerra da Rússia com o território ucraniano, o Conselho da Europa se reuniu naquele mesmo dia, o que ele fez? Sim, o Triângulo Quadrado que foi criado pelos Estados Unidos, dos sandinistas, aquela coisa toda, né? Então, o que eles fizeram no dia 24 de fevereiro? Eles disseram, nossos irmãos ucranianos, vocês são muito bem-vindos aqui.
Eles ativaram, o Conselho da Europa ativou pela primeira vez o Instituto da Proteção Complementar, uma diretiva de proteção complementar que nunca havia sido utilizada e poderia ter sido utilizada na questão síria, podia ter sido utilizada em várias outras situações, não foi ativada. Mas também houve uma perversidade logo no início da invasão da Ucrânia. As pessoas ucranianas podiam ter acesso ao território europeu, sim, sobretudo através da Polônia, mas desde que elas fossem brancas. E a gente viu relatos de estudantes africanos, pessoas naturalizadas ucranianas não brancas, que foram impedidas de ter acesso aos trens que levavam para a Polônia. Hoje são mais de 7 milhões e 800 mil refugiados ucranianos na Europa, superando qualquer outra situação de refúgio, inclusive da Síria, que chegou a 4 milhões. 5 milhões desses 7 milhões, quase 8 milhões de pessoas refugiadas da Ucrânia, 5 milhões estão na Polônia. E há uma certa integração, uma certa solidariedade com essas pessoas que é bastante interessante. Mas o tratamento foi diferente. Né? Então, entre essas situações, os desafios que a gente tem, os problemas que a gente tem, não só a questão da pandemia da Covid-19, mas também o tratamento diferente. E aí, juro, só para acabar mesmo agora, a importância da judicialização, principalmente dos pedidos de medidas liminares, dos interim measures, pedidos na Corte Europeia de Direitos Humanos, as medidas liminares pedidas também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a gente não pode esquecer, durante a pandemia, anos 1 e 2 da pandemia da Covid-19, o papel fundamental que a Defensoria Pública da União teve no ajuizamento de ações civis públicas e de pedidos de medidas liminares, especialmente mandados de segurança, para impedir que o Estado brasileiro cometesse mais violações de direitos humanos contra a população migrante, sobretudo a venezuelana, mas não só a venezuelana, também em relação às pessoas afegãs, muito recentemente, enfim, a judicialização de imigração e refúgio no Brasil cresceu muito por conta da atuação das organizações da sociedade civil e da Defensoria Pública da União, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem um cenário em que, ao mesmo tempo, a gente tem duas leis bastante voltadas aos direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas, Lei 9474 de 97 e a Lei 13.445 de 2017, mas a gente tem políticas migratórias restritivas, seletivas de pessoas migrantes e refugiadas, e não é de hoje, não é mesmo de hoje. A gente tem, ao mesmo tempo, a Operação Acolhida, que é um grande avanço em política migratória brasileira, que só funciona por conta das organizações da sociedade civil e por conta da iniciativa regional criada pelo secretário-geral da ONU em novembro de 2017 e comandada pelo Acnur e a OIM. A Operação Acolhida, ela funciona e muito bem, tem alguns medos, alguns problemas, óbvio, mas ela funciona muito bem, e a gente tem também essa política completamente securitária que convive com essa situação de proteção de direitos humanos, e mesmo durante a pandemia da Covid-19, em que a gente viu essas violações à própria Lei 9474 de 97, à Constituição Federal, por meio dessas 28 portarias, e, claro, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, a gente tem uma complexidade de situações no mundo de legislação e de políticas migratórias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a judicialização, que é um ponto importante para garantir os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas. Obrigada, a gente quer abrir para vocês, que senão eu não vou parar de falar. Obrigada, professora. Eu que te agradeço, Carolina. É sempre uma aula, como foi na banca da Gabriela também. A gente fica que não sabe por onde começar, né? Pessoalmente, quando tu falaste ali da Nicarágua, eu me lembrei que o problema criado foi para os Estados Unidos, né? Já deixo até vocês perguntarem, pessoal, mas é que esse é um assunto que eu estudei bastante, né? E justamente a barreira foi criada porque eram povos originários, a maioria das pessoas, né? E aí, como não são brancos ou não estão dentro da cultura pré-estabelecida, tiveram barreiras que foram terríveis e em situações conflituosas que duraram décadas nesse triângulo quadrado, né, que a gente colocou ali. Então, eu me foquei nisso.
Acho que é importante uma frase tua sobre o que não é tua, na verdade, que é uma citação, né? Sobre o bastião da soberania. Aí eu me lembro não estou conseguindo enxergar aqui, de um apanhado de artigos do Ferrajoli, que ele tem uma opinião com a qual eu compartilho. Esse bastião da soberania, ele se dá também justamente por manter o imigrante na condição tal que vem em decorrência do que pode e que não pode, por que ele pode e aonde não pode trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro do tempo que eu morei na Europa, então quando começavam as colheitas, Espanha, França, Itália, aí eles podiam vir, né? Porque nenhum europeu queria fazer colheita. Eu me lembro disso. E aí, então, faziam as reportagens. Não, que são bons trabalhadores, etc. Daí começa. Quem vem? Vem um muçulmano, um islâmico, vem um cristão. Então, daí se escutava. Porque daí vem a política, essa que tu falaste, cultural, né? Tu estava falando e eu me lembrando dessas situações quando vivia lá. O muçulmano e o islâmico não dá porque eles param muito para rezar. Eles abrem o tapetinho lá né? E tinha cenas, inclusive, mostrando isso, né? Então a gente tem que dar todas as orações voltadas para Meca. É melhor que sejam africanos, reclamam menos. E isso, inclusive, era reforçado. Às vezes eu ficava olhando aqui, você que barbaridade. O duplo, é o Estado fazendo toda uma. Os estados, porque eles vêm regulamentados pelos países de origem, Marrocos, Egito, já são acordos prévios, e aí se ele já veio um ano e se portou bem e voltou para casa, ele tem chance de voltar no segundo, tudo isso era narrado, ou seja, já era para também dizer quem era o melhor imigrante e quem não era, ou seja, toda uma política estatal do melhor e do pior, né? Já nomeando, como se isso já não fosse suficientemente conhecido, né? E de colocando o lugar assim das pessoas. Então, assim, achei bastante interessante e acho que tu vai ter que vir de novo ano que vem para seguir com esse assunto da onde se parou hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu vi que o Maurício abriu a câmera, tem a Rafaela, me imagino que vai ter a Alessandra, que trabalha com a temática. Então vamos lá, Rafa, que foi a primeira que eu vi. Depois vocês vão perguntando. Professora, eu queria saber qual a tua opinião sobre o papel do Mercosul na proteção dos migrantes ambientais no interior do bloco. Obrigada, Rafaela. Na verdade, o Mercosul não tem nada. Não tem nenhum posicionamento sobre o tema dos migrantes ambientais, não tem, assim, o tema foi levantado, pouquíssimas reuniões, quase que sem querer, mas onde ele já foi discutido, hoje em dia menos, é no Instituto de Políticas Públicas para Direitos Humanos do Mercosul. Então, especificamente numa área de política migratória, que foi reforçada quando o Paulo Abrão foi presidente do IPPDAT, né, o Paulo Abrão, que estava na comissão, que foi secretário nacional de Justiça no governo Dilma, e depois foi presidente do IPPDAT, e depois foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E nessa época, ele reforçou vários temas de direitos humanos, entre eles migração e refúgio, quando ele estava no PPDAT, lá em Buenos Aires, e promoveu muitas reuniões. Que legal, vocês trouxeram, que legal, professor, que legal. E nessa época eles passaram a tratar mais do tema por conta, inclusive, da questão haitiana. E houve uma pressão, existe ainda uma pressão de uma parte do Acnur para não tratar desse tema como refúgio, né, aquela situação, mas em termos de políticas públicas no Mercosul de direitos humanos para migrantes ambientais, o único direcionamento é do IPPDAT no sentido de reconhecer alguma categoria jurídica, de documentar de alguma forma, seja por meio da proteção complementar, que foi a mais indicada à época para as pessoas haitianas,
ou adaptação de um visto já existente, que eu acho que é muito mais fácil nesse sentido, e de fato, à época, as pessoas, muitas delas, tinham direito à proteção internacional por refúgio, né, pela grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas, na época, o governo brasileiro, o CONARE ficou em dúvida dessa perspectiva, e por conta de uma pressão do Acnur da América Latina, não houve esse reconhecimento. Houve reconhecimento de exatos 2 haitianos como refugiados que vieram naquela época. Mas, na verdade, se a gente olhar, a legislação brasileira fala em grave e generalizada violação de direitos humanos, né? E ela pode ser por qualquer coisa, né? Qualquer situação, incluindo, enfim, fome, como o caso da Venezuela, crise de abastecimento. Só que depois de Cartagena, de 1984, isso é curioso, muitos, inclusive o professor Cansado Trindade, escreveu um livro pequenininho na época e falou, olha, então finalmente vai ser possível reconhecer os migrantes motivados por mudanças climáticas, ele falava. E aí o Acnur, o Bureau Jurídico das Américas, se apressou para dizer, opa, não pode reconhecer o que seria refugiado ambiental. Então, teve essa discussão ainda, porque da forma pela qual a Declaração de Cartagena foi redigida, cabe sim a proteção de imigrantes ambientais pelo grau generalizado de violação de direitos humanos. E mais do que isso, cabe a legislação nacional, e não o Acnur decidiu, o Acnur orienta, ele não decide, né? Mas a pressão política é muito forte de algumas pessoas específicas, né, que representantes do Brasil à época e algumas pessoas do Bureau Jurídico das Américas, que é uma vertente lá do Acnur, de servidores do Acnur, que dizem não pode ser reconhecida sob nenhuma hipótese como pessoas refugiadas, sendo que algumas legislações nacionais de fato reconhecem essas pessoas como refugiadas, criam a categoria do refugiado ambiental ou refugiado climático. A lei brasileira, a Lei 3.445, Lei de Imigração, ela cria um visto por acolhida humanitária, só que esse visto por acolhida, então não entra no refúgio, em tese, para tentar, né, entraria sim na grave generalizada de violação de direitos humanos, mas existe essa outra possibilidade da acolhida humanitária. Só que qual é o problema? A acolhida humanitária, lá no artigo 13, se não me engano, da Lei de Imigração, depende de portaria do presidente da República, decreto presidencial, para reconhecer a situação de emergência humanitária, enfim, motivada por questões ambientais. Então, isso fica a cargo do presidente da República. Agora, com o próximo presidente, a situação vai mudar em direitos humanos, em, né, ambiental, em tanta coisa, né, mas, de fato, não havia essa possibilidade, até muito recentemente, né? Mas, em resumo, o resumo da ópera é PPD, por favor. Complementando o que tu disseste, acho que é importante compartilhar isso. O próprio Instituto, né, de Políticas Públicas, o Brasil retroagiu inclusive na manutenção, né? Então, toda a nossa política internacional ela é inexistente, para dizer alguma palavra. Verdade, obrigada, professora. É bom lembrar, né? Porque não tem como funcionar sem financiamento, sem apoio, enfim. E como está sediado na Argentina, a gente já pode imaginar o que se fala, né? Enfim. Alessandra. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Uma aula realmente, eu já estava na banca da Gabi outra vez, e foi muito bom, ajudou muito para a minha dissertação. E eu tenho 2 perguntas. Na verdade, é uma pergunta que vai levar a outra. Eu estudo bastante essa questão do reconhecimento de migrar como um direito humano, né? E na minha dissertação eu falo bastante sobre a distinção, na verdade, que tem o contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. E aí, a minha pergunta inicial, ela começa no sentido de um não reconhecimento de migrar como um direito humano, ele contribui para o crescimento das migrações ilegais, do aumento do mercado de migrações ilegais que envolvem o contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas. E aí, se esse não reconhecimento de migrar como um direito humano, ele pode sim interferir
no aumento, né, do tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, o que a senhora pensa que poderia ser, se poderia ser possível a construção, né, de uma política que integrasse o direito humano a fim de diminuir essa questão do contrabando de imigrantes, tráfico de pessoas, principalmente em nível América Latina, justamente agora por conta do aumento de venezuelanos, né, da crise política na Venezuela, que vem aumentando aí o fluxo migratório, principalmente na região mais da América Latina daí, né? Era essa a minha pergunta. Obrigada, Alessandra. Vieram várias questões na minha cabeça. Primeiro, só com uma sugestão para a sua dissertação, a professora Catherine Vitor de Venden, que é professora da Sciences Po, tem alguns livros sobre direito de emigrar, que está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente não tem na Declaração Universal o reconhecimento de um direito de imigração. A gente tem o direito de sair de um país e ao mesmo retornar ao país de nacionalidade, por isso a importância da nacionalidade, né? Inclusive, para a gente, né, na sua dissertação também pode ser interessante isso, você ligar esse vínculo de nacionalidade com o direito de emigrar, de sair de um país, e de aí ele retornar, mas não o direito de imigração. E a gente tem outra coisa também na artigos 13 e 14, né? Artigo 14 da Declaração Universal vai falar sobre o direito de asilo. O direito de asilo é de buscar e receber asilo em algum estado. E esse, o droit d'asile, né, o direito de asilo, ele comporta algumas subcategorias, que uma delas é o refúgio, outra delas é o asilo do Instituto Latino-Americano, né, e dentro da perspectiva do direito internacional da mobilidade, o direito internacional das migrações internacionais, como você mencionou, de fato, a gente não tem um dispositivo jurídico, a gente tem por interpretação dos tratados internacionais, em comparação com os princípios gerais do direito internacional, em relação à nacionalidade, em relação ao domínio reservado, em relação a essa necessidade, essa obrigação de receber, de admitir no território as pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas já reconhecida apenas por conta do princípio do não-refoulement, do princípio da não-devolução, lá do artigo 33 do Estatuto dos Refugiados, né? Mas quando a gente olha esse direito humano de imigrar, de ser imigrante, a gente vai ler nas entrelinhas da legislação, a nossa, né, lei brasileira, lá o artigo 3º, que é lindo, são princípios gerais da política migratória brasileira, coisa mais linda, caput do artigo 5º da Constituição, né, igualdade formal de direitos entre brasileiros e estrangeiros ou não nacionais, mas eu costumo dizer, o artigo 3º da lei de migração é lindo, mas e aí? Né, e a prática dele, cadê? Né? E em relação a questão, então, de direito humano a migrar e contrabando de pessoas, a gente tem vários exemplos negativos, né, vários. Primeiro, direito humano da migração, eu honestamente acho que passa pela questão da documentação, porque sem a documentação não vai ser possível uma pessoa, ninguém, nacional ou não, exercer os seus direitos humanos. Nós, brasileiros, se não tivermos registro civil de nascimento, a gente não consegue acesso à escola, a gente não consegue buscar saúde nem pública, nem nada. Uma pessoa imigrante também, não nacional, se ela não tiver uma documentação, uma prova de identidade, prova de que sou eu, de que eu existo, ela também não consegue, né, nenhum atendimento, apesar de pelo SUS não ser obrigado a gente apresentar nenhuma documentação. Então, eu acho que esse direito humano à migração, a minha sugestão para você é olhar por esse viés também de que o direito humano, dentro de uma perspectiva, claro, dos tratados, da Declaração Universal, a existência do direito de emigrar e não o direito de imigrar, mas, ao mesmo tempo, o direito de buscar asilo, que comporta ali várias categorias, e o exercício das legislações nacionais e dos tratados internacionais por meio das políticas migratórias, e passando necessariamente pela documentação. E quando a gente olha, e fazendo mais um paralelo, né, na verdade uma proximidade maior com o tema de contrabando de pessoas migrantes, as pessoas contrabandeadas dificilmente vão ser documentadas, a não ser que sejam documentadas por vias
tortas, entre aspas, que é aquele imigrante que foi contrabandeado, por exemplo, os bengaleses, foram contrabandeados para trabalhar no abate halal, nos frigoríficos, todos aqueles frigoríficos no centro-oeste, no sul-sudeste, eles estavam dentro de uma rede de crime organizado transnacional em que, para vender carne de frango para países de maioria muçulmana, o que esses frigoríficos precisavam? De pessoas que soubessem fazer o abate halal. E criou-se toda uma indústria por trás do contrabando de pessoas migrantes que pudessem trabalhar no abate halal. Então, quando chegava um bengalês no aeroporto de Guarulhos, essa pessoa homens tinham um roteiro pré-definido, e diziam: sou refugiado em Bangladesh porque sou perseguido politicamente. E é extremamente crível quando a gente olha para os critérios de admissibilidade. É extremamente crível a perseguição política, as questões ambientais, a questão social, enfim, Bangladesh tem várias situações de refúgio, sim, clássicas da convenção e outras não inseridas, mas aí essa pessoa chegava e dizia: eu quero fazer uso do Instituto de Refúgio. Essa pessoa ficava 2 anos na época, isso 2011 a 2013, quando esse esquema foi desfeito pelo Ministério Público do Trabalho, uma operação bem grande que foi feita, para identificar, até, por mais difícil que seja, né, mas tentar identificar os contrabandistas. E essas pessoas eram documentadas temporariamente, então, e lá, logo 2 anos, quando era negado o pedido de refúgio, porque não tinha bases, né, não tinha provas suficientes, não eram críveis as situações, quando chegava ali na entrevista, essas pessoas voltavam para Bangladesh e seguiam outro fluxo, vinham mais pessoas contrabandeadas. Então, esse é um tipo de contrabando que a gente conseguiu documentar temporariamente essas pessoas, por mais que elas vivessem em situações de trabalho análogo à escravidão, né, que o contrabando de pessoas migrantes trouxe uma situação de trabalho análogo à escravidão, mas havia uma documentação. Então, passa aí, mas muitas vezes, quando a gente fala de pessoas traficadas, e mesmo contrabandeadas, migrantes contrabandeados, num outro aspecto lá do Protocolo de Palermo de 2000, sobre crime organizado transnacional, a gente vê a não documentação e essa questão da deportabilidade. A não documentação por um maior controle migratório, então as pessoas são impedidas de entrar nos Estados Unidos, na Europa, vamos dizer. Na Europa, são impedidas de entrar. Então, o que elas fazem? Elas buscam contrabandistas de pessoas migrantes que vão saber as vias pelas quais elas vão poder entrar. E vão dizer: olha, você vai nesse bote aqui, você vai correr risco, mas é por sua conta, você me paga X, se for criança, mais ainda. Né, o contrabandista de pessoa migrante lá do Triângulo Norte da América Central leva a criança no La Bestia, no México. Chega num determinado local, chega lá em Tijuana, no sul do México, e diz: olha, seu filho ainda está aqui, a criança ainda está aqui, tá bem, mostra foto, vídeo, WhatsApp, essas coisas, e diz: agora preciso de mais de $8 mil para chegar até o Rio Grande, até lá em cima. E claro, as famílias acabam dando um jeito, né? Então, quando você tem essa situação de que o controle migratório do país, ele impede a documentação, ou ele dificulta que essas pessoas possam ser consideradas refugiadas, com base na Convenção de 51, com base na Declaração de Cartagena, cria-se toda essa rede de contrabando de pessoas migrantes, esse negócio do contrabando de pessoas migrantes, e isso gera uma indocumentação, isso gera uma deportabilidade, porque a maioria dessas pessoas que vai entrar pela Grécia e que não pede refúgio, e sobretudo, quem tenta entrar por Lampedusa, na Europa, quem, enfim, tenta entrar ali no Canal da Mancha, às vezes sem pedir refúgio mesmo, quem tenta entrar nos Estados Unidos, vai se tornar indocumentada, porque não vai buscar regularização migratória por medo, mas vai sempre viver numa situação de deportabilidade. Então, a política migratória que criou essa situação de deportabilidade, e que, de uma certa forma, incentivou, sim, o contrabando de pessoas migrantes. E aí eu vou te dar mais um exemplo: o Brasil, com a questão dos haitianos, né, isso eu ouvi de várias autoridades, e eu fiquei chocada, e depois eu até fui um pouco irônica com outra, alguns anos depois, por o mesmo motivo. A Resolução 97 de 2012 do Conselho Nacional de Imigração, para criar o visto
temporário, visto permanente por razões humanitárias, só que de permanente não tinha nada, era visto temporário, ainda estava na lei, no Estatuto do Estrangeiro, lei 6.815 de 80. Então, não tinha ainda a lei de migração. Então, houve uma pressão ao CONARE para não reconhecer os haitianos como refugiados, e que eram todos homens, né, primeira leva, foram 3 ondas, já se fala numa quarta, mas 3 ondas principais, a primeira só homens para trabalhar e mandar remessa, mandar dinheiro de volta para o Haiti. Essas pessoas, o CONARE não reconheceu como pessoas refugiadas, o CENIG disse, desde que eu crio uma resolução 97 de 2012, que fez o quê? Criou cotas para pessoas migrantes. Disse, será concedido, em média, 100, serão concedidos em média 100 vistos permanentes por motivos humanitários na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, para documentar esses haitianos, para que eles não venham por essa rota perigosa, usando contrabando de pessoas migrantes. Eles eram encontrados no Peru, em caminhões, enfim. E a justificativa, isso eu ouvi de gente que propôs a resolução, era, dessa forma a gente vai evitar contrabando de pessoas migrantes. Aí, claro, a minha resposta foi, e aí deu certo? A minha pergunta, e aí deu certo? Não, óbvio que não. Por quê? Porque quando você cria vistos, né, você cria cota para vistos, você diz, vão ser 100 vistos por mês. Só que você esquece de combinar com a Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, que tinha 3 funcionários, 4 com o embaixador, aí obviamente que não vai dar certo, né? Então é óbvio que isso vai ser inviabilizado. E aí o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, né? Então, houve essa resolução 97 do CENIG incentivou o contrabando de pessoas migrantes. Ao invés de documentar, ao invés de ter esse fundamento humanitário, ela incentivou o contrabando de pessoas migrantes. Aí, na época, 2013, quando teve essa questão dos bengaleses, essa operação grande do MPFT, estava numa reunião, o presidente do CENIG falou, agora a gente vai criar uma outra resolução por motivos humanitários para os bengaleses. Aí eu falei, para acontecer a mesma coisa, eu não me aguentei, né, para acontecer a mesma coisa que aconteceu com os haitianos, para fomentar o contrabando de pessoas migrantes, para fomentar a indocumentação, não é bem assim, falei, então me diga como é que vai ser, porque foi exatamente isso que vocês viram, né, parece que não aprendeu com a lição de 1 ano antes, né, então assim, nem era tanto tempo assim. Então, eu acho que muito essa questão do direito humano a migrar, ele precisa passar pela política, né, pela política migratória. E essa política migratória, se ela não documentar essas pessoas migrantes, ela vai... E se ela, primeiro, se ela criar um controle migratório extremamente rígido, e se ela não documentar essas pessoas, ela vai contribuir, sim, para incentivar cada vez mais o contrabando de pessoas migrantes, que é o que a União Europeia faz, que é o que os Estados Unidos fazem, né? Então, mas não deixe de procurar os livros da professora Catherine Vitor de Vende. Tá? Se quiser, me manda uma mensagem, eu te mando uns textos dela, uns livros dela, tá bom? Não sei, desculpa, a Vitória pediu para falar, mas eu não sei se tu quer fazer uma pergunta, Maurício, por ordem de quem estava? Não precisa? Victoria, puedes perguntar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Te voy a hablar en español porque todavía no hablo bien portugués, aunque entiendo un poquito. Voy a tratar de hablar lento. Me gustaría saber cuál sería tu postura o tu opinión sobre... esta pregunta va a ser un poquito larga, pero espero que nos dé chance, que nos dé tiempo. Me gustaría saber cuál sería tu opinión o tu postura sobre esta situación de transición de los migrantes venezolanos que han pasado en los últimos 10, 15 años más o menos, de ser migrantes económicos a ser migrantes forzados, sobre todo teniendo en cuenta que no encajan a la perfección en los supuestos que la mayoría de los países o que a nivel internacional se manejan para solicitar asilo o refugio. Entonces, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, muchos países en Latinoamérica
entre ellos Chile, Perú, Ecuador, México, han creado, han retrocedido en sus políticas migratorias que antes eran muchísimo más flexibles y mucho más humanitarias a una política restrictiva, utilizando como argumento cosas parecidas a las que se utilizan como argumentos para controlar pues, el contrabando de migrantes o la mal llamada migración ilegal o el abuso de las solicitudes de refugio o de asilo. Y también Estados Unidos ha adoptado esa política. Entonces me gustaría saber, otros países, entre ellos Brasil, han adoptado canales especiales como la visa especial para refugiados venezolanos por razones humanitarias. Sin embargo, me gustaría saber si hay, ¿cómo crees tú que podría darse una mayor integración o una política que fuera más inclusiva o que protegiera mejor los derechos de los migrantes en esta situación que pareciera no estar en un lado ni en el otro? No sé si, si me expliqué bien mi pregunta. Y también teniendo en cuenta esto del derecho, del derecho humano, no a migrar, pero sí a solicitar asilo. No sé si me expliqué bien, hablé claro. Sí, muchísimo claro. ¿Te importa si habla en portugués o prefiere español? Lo que quiera. Porque... Bueno, puedes hablar en portugués. Si hablas despacio, yo te comprendo. Ok. Si no me para comprendes, que también los demás puedan escuchar. Dígame. Ok, pero dígame si no me comprendes, ¿ok? Sí, entonces, de nada. A questão venezuelana é extremamente interessante porque, como a Vitória mencionou, os venezuelanos, eles eram, na verdade, era um país bastante diferente, né? Até 2013 era, e antes mesmo, era um país bastante diferente, e com crise econômica, crise petroleira, enfim, a gente viu tudo o que tem acontecido, né, nos últimos anos no país. E os fluxos migratórios, eles eram muito mais de pessoas saindo da Venezuela, buscando trabalho ou buscando estudos no exterior, do que pessoas entrando na Venezuela, enfim, né, do que, por exemplo, Venezuela sempre teve uma certa população de pessoas refugiadas, mas como o Brasil, não era um país que recebia tantos refugiados assim, né? O escritório do Acnur lá já era maior do que o nosso, né, antes da questão venezuelana, claro, mas não era também como o Brasil, não era um país de destino, né, de solicitante de refúgio. E é interessante que quando a gente olha desde 2014, com o início da crise de abastecimento, 2013, dezembro de 2013, a morte do Hugo Chávez, enfim, a transição para o governo Maduro, e os problemas econômicos pioraram, não que não existissem, mas pioraram, e 2014, de fato, já havia uma crise de abastecimento, final do ano, uma crise de abastecimento, os levantes sociais, pessoas sendo perseguidas nas ruas, e sendo mortas, enfim. Em 2014, já houve um movimento bastante grande de pessoas saindo da Venezuela, buscando a Colômbia e buscando a Espanha, mas eram pessoas de maior poder aquisitivo. E é bastante interessante essa constatação, porque mostra como estão as pessoas venezuelanas hoje, quem são essas pessoas. Então, no primeiro momento, as pessoas que tinham maiores condições financeiras buscaram, diante da crise de abastecimento, buscaram morar em outro país, né, hispanohablante, inicialmente, para trabalhar ou para estudar. As pessoas que ficaram e tiveram maiores problemas com a crise de abastecimento, que
passaram a não ter mais medicação, a não ter alimentos, enfim, o salário já não valia mais nada, o bolívar não valia mais nada, passaram então a procurar desde 2015 outros países. E é interessante que esse movimento, e aí eu vou te falar um pouco no Brasil, como ele foi, esse movimento foi percebido muito rapidamente pela sociedade de Roraima, principalmente ali de Pacaraima, porque antes eram os brasileiros que iam para nossa, fugiram os nomes das cidades ali perto, do outro lado de Pacaraima. Os brasileiros iam para passear, iam para comprar bens. Fazer a universidade em Caracas. Fazer a universidade em Exato, obrigada. Caracas, vários brasileiros. Olha só, que legal. Pois é, Venezuela era um país completamente diferente, né? E tinha um fluxo de brasileiros para a Venezuela, como migrantes temporários, como turistas, enfim, estudantes, relativamente significativo. Em 2015, a população de Pacaraima começou a notar que venezuelanos passaram a ir para Pacaraima, que é uma cidade minúscula. Em 2015 era menor ainda, porque tinha exatamente 2 servidores da Polícia Federal, 2, eu não estou exagerando, porque uma consultoria que eu fiz para o governo federal ano passado, eu entrevistei várias autoridades que trabalham nesse tema, e o chefe de uma das divisões da Polícia Federal, né, me falou, olha, a gente tinha 2, um agente e um delegado em Pacaraima para as questões de fronteira, mas enfim, não como veio a ser depois, a partir de 2016, principalmente. E a população de Pacaraima percebeu que os venezuelanos, isso final de 2015, os venezuelanos traziam sacos de bolívar, que já não valiam quase nada, mas traziam sacos de dinheiro e compravam alimentos não perecíveis, compravam arroz, compravam, né, enlatados. E isso fez com que esses comerciantes de Pacaraima, ainda em 2015, começassem a abrir o comércio no final de semana, que eles perceberam, nossa, não acontecia isso antes, e as pessoas vinham de Santa Helena de Uiarém, a mais próxima, mas eles vinham de outras cidades mais distantes para comprar bens, gêneros alimentícios. O que chamou a atenção mesmo das autoridades roraimenses, especialmente de Boa Vista, não foi nem essa situação de maior fluxo de pessoas comprando, né, alimentos ali em Pacaraima, mas começou a chamar atenção quando, em março de 2016, um grupo de indígenas Uarau, que veio lá do Delta do Orinoco, a pé, toda, né, aquela situação que a gente sabe, passou a dormir nas praças, na Praça Simão Bolívar, lá no centro de Boa Vista. E isso chamou a atenção literalmente de todo mundo, porque isso não era comum. População imigrante de rua não era comum, venezuelana não era. Na verdade, os colegas que eu tenho que moram lá dizem que nunca tinham visto isso, né, professores da universidade, pessoas que trabalham e moram há muito tempo lá, dizem que nunca viram nada disso, né, e sobretudo indígenas. Então, a população indígena migrar e morar em situação de rua acendeu um alerta. Março de 2016, e essas pessoas passaram a ir, então, e criou-se toda uma situação de tensão social, os órgãos públicos não deram conta das necessidades humanitárias daquelas pessoas, atendimento médico, assistência social, enfim, alimentação, alojamento, não deram conta, e aí surgiu todo um embate com o governo federal, muito parecido com o que aconteceu na questão haitiana, lá no Acre, lá em Brasilândia, Epitaciolândia, muito parecido. Só que, e o Brasil, na época, não tinha feito nenhuma, o governo federal não tinha tido nenhuma resposta humanitária adequada. O governo brasileiro, eu me lembro o dia que, num determinado momento, lá em 2011, o governador do estado do Acre notificou, na verdade, o chefe de gabinete dele notificou alguém do Ministério da Justiça, não lembro quem, que iam chegar 5 ônibus de haitianos no terminal rodoviário do Tietê. E eu me lembro, eu trabalhava lá como consultora da ONU, e aí eu me lembro o chefe da divisão de imigração, era outro nome na época,
se desesperou, falou, e agora? Tá chegando um monte de ônibus no terminal Tietê, o que está acontecendo? E assim, né, a situação, na verdade a gente sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas a situação piorou, né, e aí foi uma loucura para ligar para as organizações da sociedade civil e dizer, olha, estão chegando 5 ônibus, por favor acolham, né, a prefeitura, etc. O governo federal demorou muito, não sabia exatamente o que fazer. Na questão venezuelana, como o processo foi um pouco lento e teve um levante social, eram cidades maiores, Boa Vista, né, um pouco maior, é a capital do estado, e tinha um embate político com a governadora do estado de direita, extrema direita, e o prefeito de Boa Vista de esquerda, enfim, teve toda uma situação política. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque foi um reflexo o que aconteceu em relação às autoridades brasileiras para com as pessoas venezuelanas, foi um reflexo do que outros países fizeram. A gente sabe que que a maior parte da população venezuelana, migrante refugiada, vai para a Colômbia, por conta da proximidade, por conta do idioma, por questões de trabalho, reunião familiar, etc. 10% de pessoas que estão na Colômbia é um número que 10% em relação à Colômbia é um número que nós temos no Brasil, talvez menos até já. Mas, enfim, e o que isso impacta, o que isso trouxe? Em novembro de 2017, o secretário-geral da ONU criou, dentro do Interagency Standing Committee, que é um comitê que monitora as situações de emergência humanitária da ONU, e financia, enfim, ele tem vários órgãos subsidiários, ele financia. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criou a iniciativa regional para a proteção de pessoas migrantes e refugiados da Venezuela, para a proteção das pessoas venezuelanas. E foi a primeira iniciativa regional de assistência humanitária, nesse novo marco de assistência humanitária da ONU, a partir de 2005, e ele foi extremamente interessante, porque, e tem sido ainda, ele foi criado com a ideia de ser liderado por OIM e Acnur, porque se sabia que muitas dessas pessoas venezuelanas não seriam reconhecidas como refugiadas, apesar da declaração de Cartagena, apesar da perspectiva de estarem numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, já desde 2015. A iniciativa R4V, assistência humanitária, foi criada em novembro de 2017. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. O governo brasileiro, junto com outros governos, né, hoje são 17 governos, 17 países que fazem parte da plataforma R4V, né, que é Response for Venezuelans, né, Respuesta para los Venezolanos, é a plataforma de assistência humanitária, são 17 países, porque incluem também países do Caribe. E a orientação que a Acnur e a OIM, que todo esse sistema, que é comandado por Acnur e a OIM, mas tem muitas organizações da sociedade civil, nos clusters, nos guarda-chuvas de proteção, a gente tem cluster de alimentação, a gente tem cluster de proteção internacional, que vai monitorar essa documentação das pessoas e o visto que elas vão receber, a gente tem o cluster de alojamento, a gente tem cluster de questões sanitárias, enfim, é toda uma estrutura que a ONU, enfim, que existia no sistema ONU, que foi trazida para a questão venezuelana. E por que eu estou contando mais essa história? Porque essa plataforma R4V, essa perspectiva da assistência humanitária, é que criou as bases para os governos fazerem assistência humanitária, e para que eles pudessem documentar essas pessoas venezuelanas, com opções, claro, de acordo com a legislação nacional, de documentar como pessoas refugiadas, com base em Cartagena, ou utilizando, como o Brasil utilizou, a residência temporária. E é interessante que as trocas são muito intensas. Eu, até antes de tomar posse na UNB, há 8 meses, eu representava uma organização da sociedade civil, responsável por 2 clusters, na plataforma regional. Então, a plataforma regional, a gente discute o que os outros países estão fazendo. Então, os best practices,
né, las buenas práticas. E então a gente diz, olha, no meu país está sendo assim, há possibilidade de fazer isso no seu país também, em relação ao alojamento. Então, existe uma coordenação humanitária que funciona muito bem. Tem problemas? Óbvio que tem, mas essa coordenação humanitária que possibilitou a assistência humanitária que é hoje dada nesses 17 países para as pessoas venezuelanas, e que possibilitou, você mencionou, como da maior integração para as pessoas venezuelanas, né? A gente tem na plataforma R4V uma preocupação bastante grande com a integração, né? Inclusive dentro da perspectiva da operação acolhida. Né, existe lá uma área para integração, mas como fazer essa integração? Porque a integração de pessoas migrantes e refugiadas é algo lento. A integração não é a assimilação na sociedade, é uma iniciativa dos dois lados, da sociedade de acolhida e da pessoa migrante ou refugiada, que vai querer se integrar, que vai querer conhecer a língua, que vai querer conhecer um pouco da cultura sem deixar de lado a sua própria cultura, o seu próprio idioma, né, o seu background. Mas precisa existir esses dois lados para que a integração aconteça. E aí passa a questão da não criminalização, né, de mostrar para a sociedade, olha, há benefícios mútuos das pessoas migrantes nesses países, enfim. E a documentação é extremamente importante, e por isso que a plataforma também é importante, não só na integração, mas na documentação. Porque a partir do momento em que você documenta essas pessoas, que elas podem exercer seus direitos, elas passam também a trabalhar. Elas têm direito ao trabalho, elas passam a fazer parte da população economicamente ativa. Claro, muitas vezes ganhando pouco, não trabalhando na área de formação, mas elas passam por essa fase da integração, que é a integração sociolaboral. A integração sociolaboral é fundamental para a integração local, né, como a gente chama, para toda a perspectiva da integração. Então, quando a gente olha comparativamente esses 17 países que recebem pessoas venezuelanas, 17 países da América Latina, o papel que essa plataforma, que essa estrutura de coordenação humanitária criada pelo secretário-geral da ONU, em novembro de 2017, é fundamental, inclusive para a documentação, para o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, né, ou para algum outro tipo de visto, e também para a integração local. Então, eu vejo que, você menciona a questão dos vistos especiais para venezuelanos. Dentro da plataforma R4V, a gente tem, inclusive no site, a gente tem boletins bastante frequentes, tem o monitoramento, claro, da situação de todos os países, pelos clusters. No cluster de proteção, tem lá quais países reconhecem a visa humanitária, ou quais países reconhecem o refúgio, quais países reconhecem, e aí a quantidade de pessoas que são reconhecidas, né? E, claro, o país que mais enfrenta dificuldades nesse processo é a Colômbia, por questões práticas, pela quantidade de pessoas, que foram mais de 2 milhões já de pessoas venezuelanas que chegaram à Colômbia, mas esses mecanismos da assistência humanitária têm funcionado na prática. E eles funcionam, inclusive, no Brasil e nesses 17 países, de forma a cooperar com o Estado, para que o Estado seja parte atuante, o Estado se sinta um ator importante, mas, ao mesmo tempo, o Estado não precisa usar toda a máquina de assistência social dele, como, por exemplo, alojamento, alimentação, não precisa, por quê? Porque essas organizações da sociedade civil que fazem parte da plataforma R4V criam ambientes de acolhimento, criam ambientes de alojamento, criam ambientes de segurança alimentar. Só que também a gente já está numa fase em que... Então, isso tem funcionado muito bem. Só que a gente está numa fase de pensar, essa situação humanitária vai ter que acabar em algum dia, ela não pode existir por 50 anos, né? Ela não pode existir idealmente, ela não deveria existir, ela tem que ser emergencial, né, para depois essas pessoas terem condições de retornar ao país, que é o que a grande maioria quer,
caso as condições sejam, né, favoráveis, ou se integrar na sociedade do país de acolhida. Então, a grande preocupação que se tem nos países da plataforma é o que a gente vai fazer quando não tiver mais a assistência dessas organizações. A Operação Acolhida no Brasil, o Exército há algum tempo já parou de falar, mas falava numa desmilitarização da Operação Acolhida. Uma parte do Exército brasileiro quer sair da Operação Acolhida, entregar, enfim, para as organizações da sociedade civil e deixar com que a integração siga, com que essas pessoas se integrem, as venezuelanas se integrem na sociedade, quase que sozinhas. E isso é perigoso, porque você precisa criar estruturas para aproximar a sociedade brasileira, principalmente a sociedade roraimense, da população venezuelana que quer ficar em Roraima. Porque uma das perspectivas da Operação Acolhida é o que a gente chama de política de interiorização. Algumas famílias querem sair de Roraima, querem buscar voluntariamente trabalho em outras partes do Brasil, elas fazem um cadastro junto ao AIM, elas têm que estar documentadas, elas têm que estar vacinadas, há uma série de requisitos. E essas pessoas ficam, inclusive tem alojamentos de transição para pessoas que vão trabalhar em outros lugares, né, então tem todo um acompanhamento antes dessa movimentação no território brasileiro, né, dessa política. Eles chamam de política de integração, mas ela tem outros vieses também. Então, é bastante interessante essa perspectiva, e ela tem funcionado, mas tem um problema, assim, uma situação que pode ser um problema, aliás, duas. Uma, a população indígena não quer migrar, a população indígena é bastante ligada ao território, e ali em Roraima, são apenas 15 cidades, a gente tem muitas etnias indígenas, e a gente tem algumas etnias indígenas venezuelanas também, que são migrantes no Brasil, que estão em Roraima e no Amazonas. E o alojamento para elas é diferente, a necessidade humanitária ela é diferente, e elas não migram dentro do país. Então, elas estão numa situação de imobilidade no território nacional. É necessário criar políticas públicas para integrar essa população indígena na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não quer população indígena nas maiores cidades assim, não é cidade tão grande, mas não quer nas cidades, e a população indígena tem seus costumes, tem as suas próprias vontades, obviamente. Então, a gente tem a questão indígena que pode ser difícil, que tem sido difícil num possível encerramento da Operação Acolhida ou da plataforma de assistência humanitária. E outra situação que é absolutamente preocupante, durante a Operação Acolhida no Brasil, e isso acontece em outros países, porque eu conversei com várias pessoas desses clusters na operação regional, nas reuniões regionais, muitos países não fizeram nenhum investimento nas infraestruturas locais. Significa que o dia que o Exército Brasileiro sair e as organizações da sociedade civil saírem, não tem literalmente, é exagero meu, mas não tem literalmente um bisturi a mais no hospital público de Boa Vista ou de Pacaraima, né, e não tem, enfim, não tem dinheiro no orçamento para uma cesta básica a mais. Não houve nenhuma modificação nas estruturas locais, né, das cidades. Isso é extremamente preocupante, porque a Operação Acolhida vai ter que acabar, a plataforma de coordenação humanitária vai ter que acabar em algum momento, né? Então, já tem 5 anos, né? Quanto tempo ela vai durar? Quanto tempo existir a emergência humanitária? Mas, se a gente não tem infraestrutura, investimento em infraestrutura, é muito provavelmente que a gente vai ter problemas sociais, né? Para dizer o mínimo. Acho que me estendi um pouco, para variar. Não, te agradeço, são assuntos que a gente tem vontade de passar horas falando, né? Eu me lembrei dos varal e também da questão dessa transfronteiriça, né? Os indígenas, a territorialidade deles não é a fronteira previamente estabelecida por nós ocidentais, né?
isso acaba sendo sempre diferente quando envolve, bom, o estado atual de coisas que passam na Venezuela. Mas, enfim, Carolina, são quase 9 da noite, vai 2 horas aqui, todo mundo super atento, mas a gente te agradece imensamente. Vamos te trazer de novo, é uma coisa óbvia, provavelmente para a banca da Alessandra, se não outras, já deu para ver. Aí é uma prévia do que vai nos acontecer agora até o final do próximo ano, né? Sempre é um assunto para se falar, dada a dramaticidade dele, né? Que de repente até para a Banca da Vitória também, que logo vai estar aqui conosco, vai trabalhar a questão que ela tocou, que é o Orinoco, né? Direitos humanos e direito ambiental, ou seja, tem muitas vindas aqui. Aí que gostoso. Não, maravilhoso, porque é uma satisfação, né, estar contigo. Então, eu quero te agradecer imensamente, também quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui conosco, e dizer que ficamos aí disponíveis para o próximo encontro, tá? Com essa alegria no coração de ter te tido hoje, neste dia que é tão especial para nós, né? E que a gente espere que as coisas mudem, que as políticas sociais voltem não ao status que estavam, porque vai depender de muitas outras coisas, mas que a gente pelo menos possa viver em paz, no Estado de Direito. Isso, no Estado de Direito, com democracia e sem ódio, né? Com esses discursos que nos desgastaram tanto durante todos esses anos, né? E de exclusão de todos os grupos que não pertencem ao grupo que é o espelho de si próprio, né? Que está no poder na atualidade. Então, agradeço, pessoal, a alegria estar com vocês. Nosso encontro vai ser, espero, logo pessoalmente. Tudo de bom para ti. Obrigada, eu fico à disposição, quero agradecer de novo e me desculpar que eu não paro de falar desse assunto, mas realmente é tão apaixonante, tem tantos temas e eu fico muito feliz mesmo de estar com vocês, de ter te conhecido, professora Sheila, eu fico muito feliz mesmo, porque assim, as parcerias só estão começando e daqui a pouco presenciais também, eu não me importo aqui, mas presenciais também, né? Assim espero, foi uma grata surpresa esse nosso encontro. Um beijo, gente. E segue com a tua paixão aí lutando. Um abraço. Obrigada, boa noite. Eu fico à disposição. Se precisar, Alessandra, me manda uma mensagem, tá? E outra coisa, caso tu queiras, deixa eu só apagar.